do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Eu sou Admar Almeida Bernardes e aqui estou mais uma vez para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Tema de hoje, Livro dos Espíritos, leitura e estudo. Fonte Febnet e texto de Sérgio Santiago Freire Filho. O Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857 por Allan Kardec. A obra foi toda esquematizada em perguntas e respostas, sendo composta por 1019 questões feitas por Allan Kardec aos espíritos superiores, aqueles responsáveis pela vinda do Espiritismo. Algumas das questões no Livro dos Espíritos são: o que é Deus? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o propósito de nossas vidas na Terra? O Livro dos Espíritos se divide em 4 partes. Primeira parte, das causas primárias, noções de divindade, da criação do universo e seus elementos fundamentais. Segunda parte, do mundo dos espíritos, noções e questões do mundo espiritual, como, por exemplo, a existência dos espíritos e sua finalidade, o potencial de autoaperfeiçoamento dos espíritos, a pré e após a existência espiritual e as interações estabelecidas entre espírito e matéria. Terceira parte, das leis morais, das leis de ordem moral, às quais está submetida toda e qualquer criação. Algumas das temáticas abordadas por esses preceitos são: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade e perfeição moral. Quarta parte, das esperanças e consolações, futuro do homem, o que acontece com sua alma após a morte e as alegrias e dificuldades que encontrará no além-túmulo. Muitos pensam que o fato de terem apenas lido o Livro dos Espíritos significa que foi estudado em toda a sua abrangência. Na maioria das vezes, esse tipo de leitura é ainda bastante superficial. No geral, o indivíduo tira pouco proveito do que realmente leu. Daí, caso mesmo não retorne ao texto, muita coisa se perderá alguns dias após a leitura. Estudar o Livro dos Espíritos, no seu sentido mais amplo, significa compreender o que se leu, meditar sobre os pontos principais, reter o fundamental. Por isso, o estudo desse livro requer um tempo bem maior do que apenas o tempo aplicado na leitura. Durante a primeira leitura de O Livro dos Espíritos, é útil assinalar as passagens consideradas mais importantes e fazer anotações. Isto nos permite voltar com maior facilidade aos pontos principais ou nos chama a atenção para a necessidade de retomar, aprofundar ideias expressas pelo autor. Numa segunda etapa, volta-se ao texto, agora para uma leitura mais pausada, buscando sua compreensão parágrafo a parágrafo, localizando as ideias principais e as secundárias, tentando reconstruir o processo do pensamento dos espíritos e captar a estrutura do texto. Num terceiro momento, cuida-se da interpretação do texto, buscando explicar os pressupostos que justifiquem a posição dos espíritos, fazer comparações e associações das ideias contidas no texto com outras ideias das outras obras básicas, como também de outras obras de outros autores. Após a etapa de interpretação, vem o quarto momento, o da problematização, que consiste no levantamento e discussão de questões explícitas e ou implícita no texto. Finalmente, a síntese pessoal, o quinto momento,
a retomada do texto com discussão, reflexão, crítica e tomada de posições pessoais. Esses dois últimos momentos poderão ou não exigir nova leitura do texto como um todo, dependendo de como se desenvolveram os momentos anteriores e do registro que deles foi feito, e variando também conforme o grau de complexidade do texto. Portanto, não basta apenas ler o Livro dos Espíritos, mas estudar com profundidade. Ouçamos agora uma mensagem de Um Momento Espírita, produzida pela Federação Espírita do Paraná. O ser humano é o único dotado de razão, por isso é chamado de racional. Ser racional é raciocinar com sabedoria, é saber discernir, é pensar utilizando o bom senso e a lógica antes de qualquer atitude. Todavia, boa parte de nós não agimos com a sabedoria necessária para evitar problemas e dissabores perfeitamente evitáveis. Costumeiramente, agimos antes e pensamos depois, tardiamente, quando percebemos que os resultados da nossa ação nos infelicita. Paulo, o apóstolo, que tinha a lucidez da razão, adverte com sabedoria: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quis dizer com isso que tudo nos é permitido, mas que a razão nos deve orientar de que nem tudo nos convém. Do ponto de vista físico, quando comemos ou bebemos algo que nos faz mal, não pensamos no depois, mas o depois é fatal. Se nosso organismo é frágil a certos tipos de alimento, devemos pensar nas consequências antes de ingeri-los, mesmo que a nossa vontade diga o contrário. Perguntamo-nos: e depois? Como será depois? Lembremos da gaseificação, do mal-estar e de outros distúrbios que advirão. Se temos vontade de fazer uso de drogas, sejam elas socialmente aceitas ou não, pensemos antes no depois. Será que suportarei corajosamente as enfermidades decorrentes desses vícios? Ou será um preço muito alto por alguns momentos de satisfação? Quando sentimos vontade de usar o cartão de crédito pela facilidade que ele oferece, costumamos pensar no depois. Pensar em como vamos pagar a conta? Quando recebemos o convite das propagandas para o consumo desenfreado, ponderamos racionalmente sobre a necessidade da aquisição, ou compramos antes para constatar, logo mais, que não necessitamos daquele objeto. No campo da moral não é diferente. Quando surgir a vontade de gozar alguns momentos de prazer, pensemos: e depois? Quais serão as consequências desse ato que desejo realizar? Será que as suportarei corajosamente sem reclamar de Deus nem jogar a responsabilidade sobre os outros? Certo dia, conversando com um fiscal aposentado, ouvimo-lo falar a respeito do vazio que sentia na intimidade e da consciência marcada pelos atos inconsequentes que praticara durante a vida. Buscou na atividade profissional tirar proveito de todas as situações. Arranjava tudo com algum jeitinho e com muita propina, mas nunca havia pensado no depois. E o depois chegou. A velhice o alcançou como alcança as pessoas honestas, mas a sua consciência trazia um peso descomunal. E uma sensação desconfortável lhe invadia a alma. Não conseguia olhar nos olhos dos filhos e netos, sem pensar no quanto havia sido inescrupuloso, sem pensar no tipo de sociedade que havia construído para legar aos seus afetos. Dessa forma, antes de tomar qualquer atitude, questionemos a nós mesmos. E depois? Melhor que resistamos por um momento e tenhamos paz interior, do que gozar um minuto e ter o resto da vida para se arrepender. Pensemos nisso. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.